Bem-vindos a todos, meu nome é Augusto, professor de História pelo UniCeub. Vamos para a quarta parte do vídeo. Extensão do curso para católicos. Vamos lá, para o próximo slide. Vemos aí a capa do livro Eclésia, Droga e Toxicomania. O livro analisado por nós da Pastoral da Saúde do Vaticano. Próximo slide. Bem, gente, vamos lá. Vamos começar a quarta parte da extensão do curso para católicos. Por o que atenha aos autênticos toxicomanos, apesar existe uma responsabilidade inicial na ingestão de produtos tóxicos. É preciso considerar também que se fazem, ao menos em parte, incapazes da eleição livre e voluntária, que levaria a sair dessa dramática escravidão. Sua consciência e sua vontade estão, por dizê-lo assim, anestesiadas e anuladas. Aí eu coloquei entre chaves. Se for pelos medicamentos, sim. Ou colocasse só o termo medicamento em latim, que significa droga, em São Tomás de Aquino. Guilherme Pelardi de Eruditione Principium Liber 5, livro 5. Pelo que dá para inferir, medicamento pode ou não ter efeito, seja ele medicamento psicotrópica, drogas puramente sintéticas ou alopáticas, ou medicamento estupefativo, que necessariamente tem efeito narcótico. A este propósito, é importante recordar o princípio moral que invita a não atentar contra a própria integridade pessoal. Esta norma é um ponto de referência a partir do qual é possível flexionar sobre si mesmo e avaliar sua conduta, particularmente no campo da toxicomania. É também um ponto de apoio para os educadores e pastores, que indica em que perspectiva devem atuar. Em efeito, apesar tenhamos uma atitude pastoral de acolhida e compreensão com respeito aos que se drogam e aos toxicomandos, isso não quer dizer que a compaixão deva transformar-se em cumplicidade. Aí eu coloquei em chaves. Pense que no aspecto da criação não existisse a fermentação para produzir o álcool. Nós teríamos que dinamizar as coisas na homeopatia com água, ou se as plantas fossem só para nutrimento ou simplesmente enfeite das obras de Deus, no que diz respeito à saúde do homem, não seu mantimento na terra. Faltaria um aspecto do onipotente e do maravilhoso. Sob o mesmo aspecto, as enteógenas, que são as plantas que têm efeitos. Vamos lá para o texto. Se tomamos a iniciativa de sair ao encontro das pessoas que se drogam, devemos fazer com preocupação pedagógica e propor um estilo de vida mais autêntico e libertador. Portanto, não devemos ouvir a pedagogia pastoral se basta em princípios morais, em elementos que são fruto da sabedoria e da análise, realizado a largo pelos séculos. A palavra do Evangelho e a tradição eclesial. Estes princípios antropológicos e morais, tomados do Evangelho, são o fundamento de nosso desarrollo pessoal e social. Não são, como dão a entender os defensores do subjetivismo, um limite imposto ao indivíduo e às vezes incluso ao direito de dispor de si mesmo. Pelo contrário, são um chamado a levar a cabo uma reflexão e um discernimento para eleger o bem de acordo com critérios objetivos e com uma verdade transcendente e uma verdade do homem que supera o indivíduo mesmo. Estes princípios estão destinados a ser fontes de civilização, em particular o conceito da dignidade e da integridade da pessoa humana, que a fé cristiana ha contribuído a aprofundar e valorar. Quando se rechaçam, são as sensações do momento as que dominam e neutralizam o discernimento, o juízo, a vontade.
A igreja tem um conceito integral da pessoa humana e do valor da sua dignidade. Em efeito, o homem está chamado a uma plenitude de vida que vá mais além das dimensões da existência terrena. Isso daí poderia ser o uso das enteógenas também. Por isso que ele se contradiz. Como eu falei lá na introdução, as mesmas coisas que ele fala sobre o evangelho, sobre Deus ou sobre a metafísica, contradiz o que ele diz, o que não pode usar drogas. A linguagem dele se contradiz. Voltando ao texto, já que consiste em uma participação na vida mesma de Deus. Aí, tá vendo? O sublime desta vocação sobrenatural manifesta a grandeza e o valor e a vida humana. Todo homem aberto sinceramente à verdade e ao bem. Gente, eu vou colocar um resumo da descrição desses vídeos que eu estou fazendo aqui para os católicos, uma extensão. Eu vou fazer um resumo da Suma Teológica de tudo que São Tomás deliberou sobre verdade, bem e mal. Vamos para o texto. Ainda entre dificuldades e incertezas, com a luz da razão e não sem o influxo secreto da graça, pode chegar a descobrir a lei natural escrita em seu coração. Não, a lei natural não é escrita no meu coração porque alguém me falou, é escrita no meu coração porque eu penso assim. Pelo menos Égide Romano pensa desse jeito. O valor sagrado da vida humana, desde o seu princípio até seu término, a afirmar o direito de cada ser humano a ser respeitado totalmente, este bem primário seu. No reconhecimento deste direito se fundamenta a conveniência humana, a mesma comunidade política. Por ela, o homem vive, constrói o caminho primeiro e fundamental da igreja. Próximo slide. A lei natural se entende como a capacidade da inteligência humana de chegar progressivamente a descobrir e compreender as verdades morais objetivas e tudo o que já de comum e universal entre os homens, que fundam a dignidade e o respeito de todo ser e que estão em origem dos atos humanos. Formam sua consciência, se aprende a perceber a lei natural e pôr ela em prática. O sentido moral é uma resposta ao dom do amor de Deus, graças a qual o homem vive. O toxicomano necessita ser curado e acompanhado socialmente, velando pela sua dignidade de pessoa. Aí tem a carta encíclica Divinis Redemptoris sobre o comunismo ateu. O Papa Pio XI fala: pois a sociedade civil existe para o homem e não o homem para a sociedade civil. Aí vamos para o texto. Por uma capacidade progressiva de fazer plenamente responsável dos seus atos e livre interiormente. Pela formação integral de seu ser, para que logre certamente madurez, e por sua inserção em uma rede de relações sociais. Aí eu coloquei aqui em chaves. Se for drogas psiquiátricas ou estupefacientes, está tudo correto. Aí vamos lá. A responsabilidade de si mesmo e de seus atos é um signo de madurez e uma forma eminente de participar na vida social. Às vezes pode existir a tentação de uma falsa compaixão com respeito ao drogado. Se existe, está tão acerca de ele e ser tão compreensivo com ele que se acaba por o manter já a devida distância e no apresentar-se exigências reais que seriam particularmente necessárias para ajudar de verdade. Essa falsa compaixão corre precisamente ao perigo de suprir as exigências morais fundamentais, a responsabilidade do outro, o qual impede qualquer progresso, fazer a verdadeira liberdade e uma real autonomia. Em contraponto, considerar ao outro em sua dignidade como sujeito responsável de sua vida o intima a aceitar e a sustentar a existência.
práticas terapêuticas em harmonia com a dignidade da pessoa humana. A consciência de si, a liberdade, o exercício da vontade, a autonomia são realidades que a educação e a prevenção contra a toxicomania não deveriam perder nunca de vista. Em efeito, já às vezes, modos de educar e medidas de prevenção e reinserção que são contrários a uma autêntica educação, os princípios morais, alguns métodos são demasiado brutais e assumem as práticas sectárias de um grupo totalmente isolado da sociedade, que se embasam em uma identificação com o líder, ao qual é estabelecido uma dependência afetiva excessiva. Não depende de uma maduração e uma progressiva autonomia da pessoa. Eu coloquei em chaves. Dando uma pesquisada, o autor deste livro já falou, gente, mas os remédios alopáticos de psiquiatria, seus possíveis benefícios não compensam o uso deles pelos seus efeitos colaterais e adversos, as medicamentos psicotrópicas. Aqui, ó, vamos ao texto. Outros métodos, ao propor uma solução fácil, são mais pragmáticas e se apoiam unicamente na lógica da dependência a respeito a um produto, sugerindo outro produto, chamando de substituição. Contudo, este último segue sendo uma droga. Apesar o procedimento se situe em uma perspectiva terapêutica, certamente em essa perspectiva se pode buscar o recurso provisional de algumas substâncias para entrar em uma lógica de desabituação de um produto que o organismo já necessita. Esta lógica permitirá também uma intervenção psicológica mais serena. Porém, quando este tratamento se generaliza e se estende também a formas ligeiras de toxicomania, já não se trata de uma terapia para liberar a toxicomania, senão que se converte em um modo admitido social e medicamente de ingerir produtos tóxicos, ou seja, medicamentos psicotrópicos, né, os medicamentos alopáticos. Se permite a pessoa continuar sem problemas seu consumo, porém é difícil falar o caminho para que pouco a pouco o toxicomano saia do engaje em que ha caído. Sempre é importante perguntar se existem outras vias terapêuticas para que se recupere a saúde física e psicológica e voltar a uma vida social normal sem recorrer necessariamente a produtos de substituição. Próximo slide. Outros experimentos consistem em controlar legalmente em certos lugares a comercialização das drogas, para poder controlar de alguma maneira sua difusão em certos ciclos de pessoas mais expostas ao perigo, especialmente crianças e jovens. Eu coloquei em chaves, crianças e jovens menores, porque a juventude vai, pelo menos aqui no Brasil, pelo Estatuto da Juventude, vai dos 15 aos 29 anos. Vamos voltar ao texto. Estes experimentos se dão posto em prática com a finalidade de fazer que diminua os delitos que certas pessoas cometem para conseguir dinheiro a fim de adquirir drogas. Na verdade, isso daqui acontece se for legal ou não. Isso aí sempre vai acontecer. A gente não segura a pessoa se tá legal ou se tá ilegal, não. Essa atividade já unida ao problema da relação com a lei e os limites, que já fazemos recordado. Eu coloquei em chaves, todos nós. Sem embargo, somos conscientes de que há formas de toxicodependência sumamente resistentes a todo tipo de intervenção, dependências que exigem muita investida para ajudar as pessoas a que aceitem comprometer-se na vida terapêutica que as pode levar à curação. Ademais, seria um grave erro pensar que, no caso de uma toxicomania associada a uma forte forma de depressão, a desabituação
pode ser uma medida instantânea e decisiva. Ao contrário, pode levar a uma crise ainda mais grave, com consequências dramáticas como o suicídio, ou seja, o desmame, né, gente? Por isso, em casos muito particulares, se planteia o problema da desintoxicação do indivíduo, que se há de afrontar com cautela e em um período de tempo relativamente longo, com uma ajuda de uma medicação. Aí eu coloco aqui entre chaves: Nilo Cairo era homeopata e em seus livros diz que a cannabis, tanto sativa como indica, é uma das coisas que usa-se nos tratamentos para cocainismo, morfinismo e alcoolismo. Já para Royo, diz que a morfina é usada para a reabilitação do usuário de heroína. Porque a heroína é tipo uma escória da morfina. E um apoio psicológico que ajudem o toxicomano em todos os aspectos a libertar progressivamente da droga. A toxicodependência consiste na incapacidade de conservar um estado aceitável de bem-estar físico e mental sem o recurso da droga. A toxicomania é, portanto, uma enfermidade causada por um desequilíbrio funcional que encontra na droga o elemento que devolve o equilíbrio. Quando este elemento falta, se verifica a crise de abstinência com sua dramática conjunto de sintomas que, sem os opiáceos, como eu disse, né, a heroína, ou outras drogas, como eu disse, a cocaína, pode levar à morte ou a uma grave perturbação psíquica. Neste sentido, a toxicodependência não difere das crises de diabético insulinodependente provocadas pela falta de insulina. Aí eu coloquei aqui de novo, né? Porque se a pessoa ficar sem usar os opiáceos, se usou heroína, como no caso da heroína, né? Próximo slide. Verdade que a diferença desta última enfermidade, a toxicodependência, é a menudo inimputável à vontade inicial. Há uma assunção de risco e há uma falta daquele que se vê afetado por ela, o qual implica uma eventual atenção a uma responsabilidade moral, incluso a uma fragilidade social em torno do indivíduo. Aí eu coloquei entre chaves: imposição de ego por parte da sociedade, o status quo. Aí vamos ao texto. Qualquer que seja a origem da enfermidade, cujos fatores determinantes somente serem múltiplos, isso não deve cambiar a atitude da acolhida benéfica e afetuosa por parte da pessoa que recebe o drogado, da família e de seu entorno. É necessário escutar, curar e acompanhar social, humana, moralmente e espiritualmente o toxicomano, considerando como pessoa e como enfermo que necessita ajuda. A igreja não pode, por menos de sustentar programas que busquem, ante todo privilégio, uma ação encaminhada a liberar as pessoas do jugo da droga, respeitando sua dignidade, hein, gente? Ante a complexidade do programa que apresenta a toxicomania, é evidente que muitas das pessoas que devem participar do tratamento e que é sempre necessário aproveitar as possibilidades que brindam um tratamento médico a contar com assessoramento médico-psicológico, porém garantindo que o indivíduo seja considerado o verdadeiro protagonista da curação, respeitando sua consciência, sua responsabilidade e sua dignidade. Aí não devemos ouvir que a droga, incluso muito pouca quantidade, altera o uso da razão, da liberdade e da vontade. Aí eu coloquei aqui, né, aqui, ó, página 27 a 28.
O abuso de la droga, como fazemos explicado, é problema não só da substância da droga, senão a pessoa do drogado. Por sua parte, a ação pastoral deve basear em essas diferentes dimensões do ser para realizar a prevenção e ajudar os toxicomanos a modificar sua conduta. Deste ponto de vista moral, o uso das drogas é ilícito, porque menoscabam a dignidade da pessoa. Eu coloquei em chaves. Royo Marim, ele era um carmelita. Ele morreu no século XXI. Em sua obra Teologia Moral para Seculares, volume 1, página 442, diz: o uso do álcool e dos narcóticos é lícito, ainda que se produza a total privação do uso da razão, senão unicamente quando se intenta diretamente ou se é permitida sem causa proporcionada. Na página 437, contemplação, porque isso é altamente conforme a razão e a fé. Na página 252, a verdade nos autoriza a ver e admirar os dons naturais e sobrenaturais que Deus ha querido depositar em nós mesmos. Porém, a justiça nos obriga a glorificar não a bela paisagem que contemplamos na tela, senão o artista divino que a pintou. Vamos para o texto. Porém, essa referência moral não significa uma condena ou da pessoa que faz uso da droga e que leva quase sempre a uma vida sem liberdade, condição da que quisera sair. Por isso, a ação pastoral deve redobrar sua perspicácia para trabalhar por a liberação da pessoa e ajudar a sair das redes sociais da toxicomania. Em efeito, o ambiente no que se encontram os toxicomanos os mantém prisioneiros no engaje da toxicomania. Os valores morais, a diferença das leis civis, não tem nunca como finalidade condenar a pessoa, senão estimular ao sentido da sua responsabilidade em relação com estes mesmos valores. Através de uma pedagogia de responsabilidade, é importante transmitir valores morais que indiquem o caminho do bem e sirvam para iluminar a consciência sobre a eleição dos comportamentos humanos. A sanção deriva da transgressão moral, tem como objetivo contribuir à renovação e conversão da pessoa. Deus não quer a morte do pecador, senão que se converta. A lei moral está em serviço do bem e da verdade. A lei moral, a lei cristã é a lei que permite a aprendizagem da liberdade arraigada em uma relação confiada com Deus e com seus irmãos. Próxima página. Precisamente por isto, é essencial educar no sentido da responsabilidade, contudo, estamos frente a uma noção de que interpreta várias maneiras segundo as mentalidades de nosso tempo. O sentido das palavras liberdade, consciência, autonomia, responsabilidade não sempre se entendem da mesma maneira. Em nome do individualismo atual, todas as noções se entendem como um direito a dispor de si mesmo em todos os campos da existência. Assim, às vezes, prevalecido a reivindicação do direito a drogar-se. E o direito. Aí eu pergunto em Chaves, e o direito a santificar-se? Vocês vão entender. Vamos voltar ao texto. E logo do direito a ser curado das consequências das drogas. Evidentemente, nessa situação, é necessário propor a curação e procurar a inserção social dos toxicomanos. Porém, não em nome de um direito a drogar-se. Aí eu vou expor aqui agora uma experiência que eu tive. Ó. Cores, drogas e exposição. Vamos para baixo aqui. Ó. As cores que existem de maneira ideal na transesfera, mas que vêm até nós por meio dessas drogas. Aí, a mescalina, ela é um prazer, ela é um cacto, ou vários tipos de cacto. O peiote, o peiote, é o São Pedro. Ele é um cacto que você come ele e você tem essas cores aí, ó, essas duas cores oscilando. Já a argyreia nervosa, que é o LSA, você tem essas duas cores aí também oscilando, como se fosse um prazer
com uma potência bem agradável no corpo inteiro, tanto a mescalina como o LSA, como as outras que eu vou falar. E também tem o LSA da Morning Glory, né, que é a glória da manhã. O LSA na argyria nervosa ele vai mais para o fogo. Já a glória da manhã ela vai mais para um fluffy. Fluffy é uma sensação mais sutil, mais soft. É, e a beladona. A beladona ela tem diferenças de cores. Por exemplo, quando ela tem as pétalas que vai na extremidade, vai para o vermelho ou para um vermelho alaranjado, a cor dela indica qual vai ser a cor alucinógena no seu corpo. Se for um vermelho nas extremidades, ela branca indo para o vermelho, você faz o chá só das pétalas vermelhas e faz um copo só e bebe. Aí você vai sentir aquela cor da pétala da argyria nervosa. E eu também já tive a oportunidade de tomar não só a vermelha de poder, mas também a amarela. A amarela tem uma coisa que eu não coloquei aqui, o amarelo, porque é uma coisa chata tomar ela. Porque ela fecha a glote e é um efeito amarelo. E eu acho mais deleitável essas outras cores. E também tem ela rosa. Imagina uma potência da Belladonna rosa. Eu já vi já na internet. Aí o último é o MDMA, o êxtase, que ele vem da Ocotea odorífera. Ele é o fruto dela, é o óleo desse fruto, que o MDMA dá esse efeito aí, um vermelhão bem potente. Aí eu coloquei aqui, única bala, veículo do MDMA. Aí tem ela vermelha ou ela um pouco rosa também com diamante. Vamos lá agora para o texto. Pode ser paradóxico, incivil e inclusivamente imoral reivindicar o direito a drogar-se deliberadamente. Aí, né, eu coloco o Roy aqui, né, na entre chaves com causa proporcionada, pois leva a uma certa forma de autodestruição e ao mesmo tempo agrava a coletividade com as cargas muito pesadas. Não é razoável nem justo pensar desta maneira, entretanto, se pode evitar o consumo das drogas e, portanto, suas consequências. O direito a drogar-se vai contra o bem comum. Aí eu coloquei em chaves. Suma sobre o bem comum significa felicidade comum, fim comum de uma sociedade, comunicação política, da disposição da legalidade com objetivo na finalidade, com objetivo na felicidade e as suas partes do que é justo para cada um. Vamos voltar para o texto. Se a sociedade aceita efetivamente essa reivindicação como um direito, põe em tela de juízo, em certo sentido, seu poder legislativo e judicial. Aí eu coloquei em chaves também. Claro, são erros históricos. Quem delega em Locke, né? É porque a gente vota, a gente delega o nosso poder, né? Aí em Locke, olha só o que ele fala. Todavia, embora os homens, quando entrem em sociedade, abandonem a igualdade, liberdade e o poder executivo que tinham no estado de natureza, mas nas mãos da sociedade, para que se disponha deles por meio do poder legislativo, conforme o exigir o bem da mesma. Entretanto, fazendo cada um apenas com a intenção de melhorar e preservar a si próprio, a sua liberdade e propriedade, eis que criatura racional alguma pode supor-se que troque a sua condição para pior. Páginas 79 a 90, segundo Tratado sobre o Governo. Aí, quem concorda com o contrário disso é o autor que é contra o direito natural, Hans Kelsen. Olha o que ele diz. A vontade dominadora dos eleitos deve valer sobre a vontade dos eleitores. Página 92, A Democracia. Aí eu coloco aqui em aspas também, que é outra coisa de Hans Kelsen, que ele fala contra o direito natural. Um direito positivo é válido incluso se é injusto. Como assim? Um direito é válido justamente se é injusto? Isso daí é uma aberração jurídica. Se a jurídica fala que é dar a cada um o seu, e eu vou ser injusto com aquilo e é justo, e isso é justo, o injusto é justo, então as pessoas devem morrer de fome, as pessoas devem se danar.
Na realidade, quem é eleito só está por um período no mandato, ou seja, não são legisladores eternos, nem constitucionalistas, portanto não podem fazer leis eternas na nossa vontade, ou propriedade privada ou vida privada. Aí o texto. Assim como sua praxe e seu programa de ordem social e político, aí eu coloquei aqui entre chaves. O uso de ervas que encarnam nas veias, nos pulmões e nos pulsos é, para a égide romana, um falso privado, indicando que é bem comum, pois o bem comum é, segundo ele, bem divino, e a temperança, templamento, vem de templo no castelhano. Está em toda a natureza, por um tão falso privado. Vamos ao texto. Pois promulga leis para condescender com a toxicomania. Tudo certo. Vamos para o próximo slide. Na mentalidade atual, o sentido de responsabilidade pessoal e cívica a menudo se interpreta como a possibilidade de atuar unicamente de acordo com os próprios gostos e desejos, sem tomar em conta outros aspectos. E o slogan que justifica esta atitude se pode resumir na afirmação seguinte, que se escuta com muita frequência: eu faço o que me dá na vontade. E é um problema meu. É verdade que cada um deve fazer as suas próprias opções e carregar com elas consequências. Porém, do modo que se afirma nesse slogan, porque isso é o contrário da verdadeira responsabilidade pessoal, que consiste no exercício da razão e no juízo da sua própria consciência em favor do bem, respeitando a lei moral. Cada um está chamado a ser responsável de si mesmo e das consequências de suas opiniões e seus atos. A responsabilidade se evolui sempre segundo o critério da lei moral, do bem, do belo e do verdadeiro. Eu coloquei entre chaves. Resumo na descrição desses vídeos da Suma Teológica de tudo que São Tomás deliberou sobre a verdade, o bem e o mal, e também tem uma parte lá de, verdade, de belo também. E não somente em função de interesses individuais. Isso daí é verdade. Em chaves eu coloquei falso privado, fim comum. Certamente muitos de nossos contemporâneos creem que esta evolução constitui um freio à liberdade e a espontaneidade de viver o momento presente e os desejos tal como se apresentam. Porém, fazer obra puramente em ordem instintiva manifesta, sobretudo, uma atitude primária e compulsiva como resposta ao estímulo imediato de uma sensação ou de um impulso, signo de que o indivíduo é totalmente escravo de seus desejos e do que nele é absolutamente incontrolável e irracional. Os educadores devem tratar de formar os jovens no sentido de responsabilidade e o juízo da razão, e de exercitar sua vontade no sentido da existência moral e da ascesis, que entre chaves e iluminação. Entre chaves também eu coloquei o Concílio Conciliar, Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia, Papa Paulo VI. Quanto aos vários modos sobre os quais se costuma praticar esses exercícios, fique bem conhecido e claro a todos que na igreja terrena, como na celeste, há muitas moradas, e que a ascética não pode ser monopólio de ninguém. Vamos para o texto. No campo dos impulsos, evitando a pessoa se deixe guiar pela parte emotiva do seu ser, em detrimento da sã utilização de sua inteligência e vontade. É absolutamente necessário educar as pessoas do controle dos seus desejos. Curar o drogado e o toxicomano é dar-lhes confiança, estimulando-os no sentido da sua responsabilidade. É um modo de manifestar a estima de sentimentos face a eles. Esta atitude contrasta com a sensação de desestima de certos drogados, alimentam dentro de si a
a que podem ser induzidos também por pessoas que o rodeiam. Se trata de uma desestima que faz sofrer e manifesta uma falta de amor próprio e um desprezo da própria imagem. Podemos ver as pessoas que se drogam de maneira diversa e isso os ajudaria a mudar sua imagem negativa e os permitiria começar a sair do isolamento em que se encontram. Aí eu coloquei entre chaves. Temos muitos amigos. Obrigado. Próximo slide. Liberar-se de condutas de morte. Aí eu coloquei entre chaves. Segundo Ed Romano, as ervas que encarnam dão certos sinais de morte. Aí está no livro dele. E acrescenta a sua graça e nos mostra como não temamos a morte. Assim respondeu Aristóteles, que disse que o homem sábio não devia dor da morte, nem devia temer, mas devia se alegrar com ela e tomar prazer em recebê-la. Porque a alma na morte se ajunta e se acompanha com seu Criador com grande claridade. E todo homem sábio deve menosprezar as deleitações do corpo e amar as deleitações da alma, que são o conhecer os altos graus da sabedoria de Deus, e em conhecer seu Criador. E vós, se vos preocupados da morte temerdes, não dares honra às ciências que aprendestes de mim, mas tornades vós a alma bestial que vedes comum com as outras bestas. A alma intelectual não pode ser bem andante, senão quando se ajunta com seu Criador de receber o fruto da boa carreira por onde andou, e das boas obras que fez, e a usar gozo sem nenhuma tristeza. Deve ser posta em vida contemplativa depois da morte, no amor do Criador, na contemplação das substâncias separadas que nós chamamos anjos. Vamos voltar para o texto. Não se trata, obviamente, de fatigar o menino de adotar atitudes rígidas e arbitrárias, senão de guiá-lo para que tome consciência das normas morais e estimulá-lo ao sentido justo e autêntico da liberdade humana. Eu coloquei aqui entre chaves. A liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer e em não ser forçado a fazer o que não se tem o direito de querer. Deve-se ter em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, ele já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder. Montesquieu, Espírito das Leis, página 166. O livro usa o termo liberdade no sentido de Montesquieu, ou como a enrolação da Revolução Francesa. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem limites apenas no que assegurar aos outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Aí vem aqui o matiz dele. Esses limites só podem ser determinados pela lei. Aí eu coloquei aqui, ou seja, não falou nada e até nega. A carta encíclica Divinis Redemptoris sobre o comunismo ateu, pois a sociedade civil existe para o homem e não o homem para a sociedade. Liberdade. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica outrem. Libertinagem. Tudo que, por seu arbítrio, se interfere na liberdade do outro. Na Suma Teológica. Estado, condição de liberdade ou servidão, imobilidade e repouso. Distinção de estados entre principiantes, avançados, adiantados e perfeitos. A raiz da liberdade é a vontade como sujeito, mas como causa é a razão. O livre-arbítrio como o livre juízo da razão, como se a razão fosse causa da liberdade.
Eu coloco aqui, justiça. A justiça é dar a cada um o seu, Aristóteles, ou dizer a verdade e restituir o outro, Platão, ou dar a cada um o que lhe é devido, Sócrates, ou é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, o Piano e São Tomás. Cada um desses conceitos na sua nuance e matizes de significados e ao mesmo tempo sistematizados. O primeiro conceito referindo-se à justiça distributiva, o segundo à justiça comutativa, o terceiro à justiça penal e o quarto contendo virtualmente os outros três, como o quinto conceito de Égide Romano, que justiça manda dar a cada um todo o seu direito. Direitos de razão, quais sejam a vida, a integridade física, a liberdade e os bens exteriores. No marxismo, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Próximo slide. Já neste sentido, os preceitos morais negativos têm uma importantíssima função positiva. O não, que exige incondicionalmente marca do limite infranqueável que a da qual o homem livre não pode passar e ao mesmo tempo indica o mínimo que deve respeitar e do que deve partir para pronunciar inumeráveis sims, capazes de abarcar progressivamente o horizonte completo do bem. Os mandamentos, em particular, os preceitos morais negativos. Aí, para concordar o que ele disse, eu coloquei aqui, entre chaves. Diz Dionísio, o mal não age senão em virtude do bem. Ora, em virtude do bem não se faz o mal. Voltando para o texto. São o início, a primeira etapa necessária do caminho que faz a liberdade. Contudo, uma pessoa não ha assumido o sentido dos limites e não sabe dizer não. A menudo lhe resulta difícil dizer sim. No âmbito moral, é muito importante que o menino compreenda que não deve atentar contra sua integridade e que deve cuidar da saúde. As campanhas de prevenção unicamente sanitárias são completamente insuficientes para lutar contra o fenômeno da droga. A prevenção não somente está chamada a subtrair os efeitos da droga sobre a saúde e sobre o vínculo social, senão que também deve ter como objetivo a conduta da pessoa na esfera moral e espiritual. Porém, os valores morais raramente se apresentam aos jovens como fundamentais. Com muita frequência, os pais, os educadores, os professores e os adultos em geral não sabem já situar seu papel frente aos meninos. Adultos e meninos são considerados ao mesmo nível, entretanto que os mais jovens têm ainda necessidade de aprender em contato com os maiores e saber comportar-se na vida e respeitar as exigências essenciais em que a vida pessoal e social. Muitos padres e educadores pensam que o menino pode descobrir por si só as exigências e que transmitam e que as transmitam outros adultos. Assim, notavelmente, o número de jovens encontra cada vez menos adultos que sejam pontos de referência, com os que podem entravar relações educativas estruturantes e construtivas. O mandamento não matarás estabelece, portanto, o ponto de partida de um caminho de verdadeira liberdade, escreve João Paulo II, que nos leva a promover ativamente a vida e a desarrolar determinadas atitudes e comportamentos a seu serviço. O mandamento não matarás, incluso em seus conteúdos mais positivos de respeito, amor e promoção da vida humana, obriga a todo homem, em efeito, resume na consciência moral de cada um como um eco permanente. A aliança original de Deus Criador com o homem pode ser conhecido por todos à luz da razão, pode ser observado graças à ação misteriosa do Espírito Santo, soprando onde quer. Alcança e compromete a cada homem que vive neste mundo.
É preciso constatar que a difusão e o uso da droga se anda desenrolado entre os jovens. Entre as outras causas, à medida que a educação moral e a religiosa se vão indo abandonado relativamente e que a sociedade há indo tomando cada vez menos em conta as dimensões espirituais e morais da existência, chegando às vezes inclusive a negar os fundamentos religiosos e espirituais de sua tradição. Aí eu coloquei aqui, né, no entre chaves, como diz Santo Agostinho, onde falta o conhecimento da verdade, é falsa a virtude, ainda que acompanhada de bons costumes. Próximo slide. A difusão da droga e seu consumo se apoia em parte neste relativismo ético, assim como na débil formação da consciência moral e do seu exercício. Eu coloquei entre chaves a procura do absoluto, o bem, o belo e o verdadeiro. Aí vamos para o texto. Hoje é preciso reconhecer que a lei civil e também certas práticas muito difundidas se transformam no equivalente à lei moral e inclusive a sustenta. A conduta de muitas pessoas chega a ser então a norma, independentemente do critério da conformidade ao bem, o qual leva a uma espécie de abdicação da consciência moral. Crer que a lei civil, as atitudes generalizadas podem substituir a lei moral não favorece o logro de um sentido moral real. Na medida em que a lei civil está em harmonia com a lei moral, as pessoas são convidadas a convencer-se de que tanto as leis civis como os comportamentos humanos se devem regular de acordo com os valores morais. Dito de outra maneira, como subtrai com força João Paulo II em sua encíclica Evangelho Vitae, a lei civil não tem automaticamente um caráter moral. Isso depende dos valores que encarnam ou promove. É um meio, entretanto, que os valores morais se hão de buscar como o fundamento de todos os atos humanos e as regras sociais, como a dignidade de cada pessoa humana, o respeito de seus direitos invioláveis e inalienáveis, assim como considerar o bem comum como fim e critério regulador da vida política. A função da lei civil consiste em garantir uma ordenada convivência social na sociedade, na verdadeira justiça. Precisamente por isto, a lei civil deve assegurar a todos os membros da sociedade o respeito de alguns direitos fundamentais que pertençam originalmente à pessoa e que toda lei positiva deve reconhecer e garantir. Por este motivo, em nenhum âmbito da vida, a lei civil pode substituir a consciência nem ditar normas que excedam a própria competência, que consiste em assegurar o bem comum das pessoas com o reconhecimento e a defesa de seus direitos fundamentais, a promoção da paz e da moralidade pública. A droga põe em perigo a integridade e a vida de toda pessoa, começando pelos mais jovens, que consomem com certa inocência estupefacientes. A sociedade deve proteger os jovens de si mesmos, de sua fragilidade psicológica e às vezes de sua falta de formação moral. Entrar em um enfoque espiritual significa fazer perceber a possibilidade de uma abertura, faz-se um porvir e faz-se a esperança de uma felicidade verdadeira que não tem fim. O enfoque espiritual não impulsa a busca de Deus. O enfoque espiritual nos impulsa a busca de Deus. Com Santo Agostinho, poderia dizer: tu estavas em meu interior e eu estava fora de mim mesmo.
e te buscava fora de mim. A crise da vida interior que caracteriza a geração atual se explica por falta de transmissão de um ideal de vida para construir pessoalmente e para ocupar seu lugar na sociedade. É isso mesmo, tá vendo que ele fala até coisa de Santo Agostinho que parece que, olha só, você estava no meu interior e eu estava fora de mim mesmo. Ele está falando aqui de algum efeito, né, do Espírito Santo, da deidade, da divindade. Próximo slide. O Evangelho é a fonte e o fundamento dos valores da vida. Descobrindo Cristo significa precisamente descobrir a vida. Cristo nos revela que Deus nos ama e nos mostra, e que mostra respostas a esse amor deve dar-se na vida diária. A existência pode resultar difícil e às vezes dura, porém é necessário tratar de responder sempre querendo o que é justo e verdadeiro. É a pergunta que planteava já o jovem rico, que há de fazer para alcançar a vida eterna? Na resposta a esta pergunta reside a verdadeira felicidade. A justiça, a verdade, o bem, o amor verdadeiro são os critérios mais importantes da valorização moral dos atos humanos. O enfoque espiritual se apoia na acepção da graça e na vontade de comprometer-se na existência, fundando em uma relação com Cristo Salvador. Cristo nos chama a segui-lo, porque quer livrar do medo e do sofrimento que impedem de viver. Sofrimento e medo de viver que se encontra na conduta das pessoas marcadas por toxicomania. Os valores morais urgem suas raízes profundas em uma relação confiada com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As bem-aventuranças são sua tradição mais perfeita. Como fazemos dito em várias ocasiões, o drogado usa produtos ou estupefacientes com o fim de procurar prazer e uma felicidade ilusórias, ante tudo que tranquilize a si mesmo. Porém, se pode falar de prazer e felicidade verdadeiros? Sim, entre chaves, né, gente? A felicidade deveria ser também o objetivo da política e de um sistema de governo, que incluiria na lei tudo o que se relaciona com a felicidade atual dos homens. O indivíduo encontraria simplesmente a felicidade em força dos sentimentos e das sensações. O interesse da vida se resumiria em experimentar sensações agradáveis, e quanto mais intensas forem, tanto mais felizes seríamos. A concepção cristã da felicidade se situa em outra perspectiva, pois depende da relação entre Deus e o homem, da vida eterna e a que estamos destinados. Eu coloquei aqui de novo entre chaves a fruição de todas as enteógenas. Etimologia: ente significa coisa, anjo significa anjo, ou seja, coisa do anjo. Próximo slide. O Evangelho é a fonte e o fundamento dos valores da vida. Descobrindo Cristo significa precisamente descobrir a vida. Cristo nos revela que Deus nos ama e nos mostra, e que mostra respostas a esse amor deve dar-se na vida diária. A existência pode resultar difícil e às vezes dura, porém é necessário tratar de responder sempre querendo o que é justo e verdadeiro. É a pergunta que planteava já o jovem rico, que há de fazer para alcançar a vida eterna? Na resposta a esta pergunta reside a verdadeira felicidade. A justiça, a verdade, o bem, o amor verdadeiro são os critérios mais importantes da valorização moral dos atos humanos. O enfoque espiritual se apoia na acepção da graça e na vontade de comprometer-se na existência, fundando em uma relação com Cristo Salvador. Cristo nos chama a segui-lo, porque quer livrar do medo e do sofrimento que impelem viver.
que impedem de viver. Sofrimento e medo de viver que se encontra na conduta das pessoas marcadas por toxicomania. Os valores morais urgem suas raízes profundas em uma relação confiada com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As bem-aventuranças são sua tradição mais perfeita. Como fazemos dito em várias ocasiões, o drogado usa produtos ou estupefacientes com o fim de procurar prazer e uma felicidade ilusórias, ante tudo que tranquilize a si mesmo. Porém, se pode falar de prazer e felicidade verdadeiros? Sim, entre chaves, né, gente? A felicidade deveria ser também o objetivo da política e de um sistema de governo, que incluiria na lei tudo o que se relaciona com a felicidade atual dos homens. O indivíduo encontraria simplesmente a felicidade em força dos sentimentos e das sensações. O interesse da vida se resumiria em experimentar sensações agradáveis, e quanto mais intensas forem, tanto mais felizes seríamos. A concepção cristã da felicidade se situa em outra perspectiva, pois depende da relação entre Deus e o homem, da vida eterna e a que estamos destinados. Eu coloquei aqui de novo entre chaves a fruição de todas as enteógenas. Etimologia: ente significa coisa, anjo significa anjo, ou seja, coisa do anjo. Próximo slide. A moral cristiana tende a alegrar o coração do homem. Não é uma moral de abatimento, nem uma moral dramática. É uma moral de felicidade, que implica certos números de exigências. Se funda no amor de Deus e um amor que a vida e que é mais forte que o pecado. Este é o contrário, é um rechaçamento de Deus, uma negação da dignidade da pessoa. Na lei recebida de Deus, o amor e a verdade se encontram e assim revelam a objetividade que a lei moral ajusta a abertura. A misericórdia de Deus pelo pecador que se converte e a compreensão por sua debilidade humana. Desde a noite dos tempos, apesar de modos certamente diversos, o homem sempre ha percebido que seu destino é lograr amar e experimentar a felicidade. Porém, ao mesmo tempo, sempre se há dado conta de que não logrará totalmente. Seja qual seja a cultura, seja qual seja a modalidade de expressão, o homem sempre ha buscado uma vida plena, a plenitude do amor. E o nosso tempo, o ideal que transmitem os meios de comunicação social consiste em sentir o gosto e bem no próprio corpo, trabalhar sem cansaço e viver em um clima de despreocupação. O uso de drogas se vê a menudo desde essa perspectiva. De aí derivam certas formas aparentes de desenvoltura que se dão aos jovens com ocasião das frenesias festivas e da noite do sábado, nas que unicamente se buscam sensações momentâneas e passageiras. Essa conduta parece mais bem apatia e uma espécie de passividade frente à vida para evadir-se melhor dela. As drogas se buscam para intentar liberar das dificuldades e preocupações da vida, para fazer livrar o indivíduo e permitir que faça experiências sensoriais e alucinatórias. A gente viu o conceito de alucinógena. Alucinógena é alocic angelo, coisa deste anjo. Ou seja, eles falam da tradição, mas não guardam não, né? Os locais noturnos ou as raves, party, as festas de rave, nos que se reúnem numerosos jovens, em onde se vendem
vendem drogas como êxtase, cocaína, anfetamina e diferentes mesclas de produtos muito tóxicos que se hão transformado em lugares onde se buscam emoções pessoais e de relação, até o esgotamento físico e psicológico. Né? Mas isso daqui ele tá falando mal, né, gente? Mas só que as rave parties, os festivais, as frenesias e os sábados, isso daí é tudo fruição, né, gente? Festival de dias, né? Por conseguinte, a felicidade e o prazer não se encontram na droga. É verdade, porque a felicidade tem vários níveis, vários matizes, várias gamas na paixões de alma. Pode ter até uma felicidade com tristeza. Esta há se convertido mais bem em o ópio da felicidade. Os produtos tóxicos se apontam lá, lá, a paz buscada e esperada. Ao contrário, a droga limita a inseguridade e a perdida da liberdade da pessoa. Aí eu coloquei aqui, sem direcionamento, exemplo dos efeitos de algumas drogas, como os estupefacientes. A felicidade individualista, ao notar desarrollo do indivíduo e das liberdades individuais, se exercem às vezes sem discernimento, sem espírito crítico, se há produzido à custa de um mal, funcionamento da simbolização, da percepção, da verdade, do sentido moral. Aí eu coloquei aqui em chaves. E assim morreu um tão nobre senhor por um tão falso privado. Tradução. E assim morreu um tão nobre senhor por um tão falso privado. Aí, ideia de Romano, né? Como ele mesmo estabelece, é um falso privado, tratando do rei Alexandre o Grande no final do livro que fez o helenismo, junção das culturas gregas e indianas, tornando assim bem comum as ervas que encarnam. Próximo slide. Sobre Karl Marx, que eu queria esclarecer um ponto controverso sobre uma obra de Karl Marx que diz: ela, a religião, nota minha, é o ópio do povo, porque no slide anterior eu disse que o livro, na verdade, disse que a droga é o ópio da felicidade. Então vamos analisar aqui esse negócio que ela, a religião, é o ópio do povo. Vamos lá, ó. Página 145 da obra de Karl Marx, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Vamos lá. Essa citação não deve ser interpretada como pejorativa, pois ele só está querendo dizer que a religião deva ser usada de maneira moderada e moderadora. Na católica, seus sacerdotes são o sal da terra, a luz do mundo, assim como o ópio, pois vemos na Sagrada Escritura, no Gênesis no 1:29, e Deus disse: Eis que vos dei todas as ervas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si a semente de seu gênero, para que vos sirvam para mantimento. Ou seja, o ópio é uma erva com semente, portanto deve ser usada para mantimento do gênero humano na medicina. Aí agora com Egidio Romano, na decisão dos reis e príncipes, a tradução dele fala o seguinte: e baixo devemos saber que o filósofo diz que o homem não morre para lutar, mas para ter paz. Deixa que tudo aconteça para a iniquidade ou pela retidão dos homens. As batalhas são ordenadas para qualquer ganho ou qualquer outra coisa má. Mas como a medicina é ordenada para ter saúde, as batalhas retas e corretas devem ser ordenadas para ter paz. E como o homem não usa remédios quando está saudável, o homem não morre ou não combate quando este não é injustiçado, prejudicado ou insultado. É uma vez que, a fim de tirar sangue, sangria e remédios, medicina, o homem caça fora o mal do humor do corpo. Assim, na batalha, o homem caça os ímpios e aquilo que impede a paz, a harmonia e o bem comum da cidade. Enquanto isso, o que aprendemos dizer no livro das decisões dos reis e príncipes é suficiente. Outro autor, Stuart Mill, no século XIX, sobre a liberdade. Página de 107 a 108.
De outro lado, existem questões relativas à intervenção pública no comércio que são essencialmente questões de liberdade, tal quais a lei do Maine, a que há se dito em alusão à proibição de importação do ópio da China, a restrição da venda de drogas, que em suma todas aquelas coisas em que o objeto da intervenção é fazer o comércio de certas mercadorias difícil ou impossível. Essas intervenções são repreensíveis enquanto são obstáculos impostos, não à liberdade do produtor ou do vendedor, senão a do comprador. Ou seja, naquele tempo, Stuart Mill fez um tratado sobre a liberdade e queria usar ópio, ou o que é o ópio naquela época e na nossa. Ele, em sua obra, tem maiêutica, hermenêutica, boa retórica, mostrando sua experiência no assunto, concatenando as ideias. Pela citação de Karl Marx, a crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, que não para que o homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a viva flor desabroche. Página 146, Crítica da Filosofia de Hegel, de Direito de Hegel. Que flor é essa que desabrocha se ele está criticando o ópio ou a religião? Aí, pela minha intuição, eu fui na Septuaginta, grego, no Gênesis 1:30. E todas as feras da terra, e a todas as criaturas voadoras do céu, e a todo réptil que rasteja sobre a terra, o qual tem em si uma alma vivente, dou toda a erva verde para vós. Próximo slide. A alegria não consiste em exaltar-se e estar agitado de modo permanente, senão em saber viver em harmonia e em compreensão do que concorre e ao que é bom e verdadeiro. Assim, já há situações objetivas que vão contra a felicidade do homem, porque estão em contradição com o seu bem. A fé cristiana é uma religião da felicidade. As virtudes morais e as virtudes teologais dispõem todas as potências do ser humano para harmonizar-se com o amor divino. A prudência é a virtude que dispõe da razão prática a discernir em toda circunstância nosso verdadeiro bem e a eleger os meios retos para realizá-lo. A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus, ao próximo, o que é devido a eles. A fortaleza é a virtude moral que assegura as dificuldades da firmeza e da constância na buscada do bem. A temperança é uma virtude moral que modera a atração e os prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Eu coloquei aqui em chaves. Chama-se com efeito honesto ao que tem uma excelência digna de honra pela sua beleza espiritual. Esse significado está na Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. Sem embargo, é importante assinalar que as obras não podem considerar como instituições de suplência que a sociedade poderá logo questionar, senão como uma presença plena e completa da Igreja, com vistas ao bem comum, ao anúncio da esperança da salvação. Também, através destas atividades, a Igreja deseja testemunhar concretamente o amor de Deus às pessoas que têm dificuldades. Seu equilíbrio depende da estabilidade, da qualidade da vida familiar, da sua formação escolar e moral, da saúde, da qualidade das relações, da garantia de um trabalho e da seguridade econômica, porém também a sua abertura a Deus. O bem-estar humano e a formação da vida espiritual formam parte integrante da evangelização e da edificação do ser integral do homem. A Igreja trabalha na proporção da pessoa, recordando continuamente sua dignidade intrínseca. Uma cultura nova da vida, fruto da cultura da verdade e do amor. Próximo slide. O amor e respeito ao próximo, o amor e promoção da vida, o amor e ajuda ao outro, são estes os grandes princípios que animam a ação pastoral da Igreja. Neles se inspira
a atividade de todos os que, no senso da comunidade cristã e em relação com ela, querem trabalhar a prevenção da toxicomania e a liberação dos que dependem dela. O trabalho pastoral desempenha aqui um papel privilegiado, porque pode ajudar muitos a cada personalidade a estruturar e a madurar. Com a força desta experiência vivida à luz da fé cristã, os jovens poderão encontrar muitos elementos que necessitam para construir humana, psicológica, moral e espiritualmente sua personalidade. A pedagogia pastoral, segundo a larga tradição da Igreja, permite aos jovens desarrolar suas potencialidades com paciência e perseverança e os estimula ao sentido da verdade, da responsabilidade, da confiança, da fidelidade a partir do Evangelho e tomando a Cristo como modelo. Aí eu coloquei em chave João 4:24. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Espírito é Deus. Ainda tendo em conta a evolução das pessoas, se realiza necessariamente de forma progressiva. Todo jovem poderá aprofundar sua vida interior através de uma relação cada vez mais íntima com Deus e com seus irmãos, especialmente mediante a catequese, a oração pessoal, a direção espiritual, que permite aprender o discernimento espiritual e moral, a liturgia eucarística, o sacramento da reconciliação e a ação caritativa. Em torno das atividades da catequese, as paróquias, as escolas católicas e os movimentos da juventude estão chamados a insistir cada vez mais na educação e na vida interior e na estruturação pessoal dos jovens. Se trata de um objetivo essencial da pastoral. Esse efeito precisamente na medida em que os jovens começam a estruturar sua vida interior, podem adquirir um controle melhor de si mesmos, aprendem a desenrolar sua vida espiritual e viver com fidelidade sua vocação. O prazer imediato e infantil se busca, sobretudo, quando a pessoa não ha aprendido a realizar renúncias saudáveis com comportamentos ascéticos. Iluminação, como vimos, que não é monopólio de ninguém, que são necessários para toda a existência e que Santo Antanásio chamava o martírio do coração, aí em Chaves, no sentido de martírio ao amor carnal, pelo menos no livro dele, né, que é o jeito. Próximo slide. Por demais, as medidas preventivas que se não se embasam em uma educação global têm genericamente efeitos limitados sobre as pessoas e sobre sua conduta. Entretanto, que representam um custo econômico e uma importante inversão de médios. Eu coloquei em chaves. Inversão de meios que faz é o autor desse livro. Vamos voltar ao texto. Esta visão não é sensata, porque o menino não nasce livre, não chega a ser graças à educação que recebe, uma educação vinculada à concepção que temos da pessoa humana integral e da existência. A aprendizagem da liberdade se realiza mediante uma larga maduração e uma integração das normas morais até o momento em que a pessoa é capaz de reconhecer responsavelmente de si mesma e as consequências de seus atos e sua conduta. O jovem somente pode integrar um dado cultural, religioso e moral na medida em que é valorado e vivido pelos adultos que o rodeiam. Necessita a coerência de atitude dos adultos, a harmonia entre sua palavra e suas obras. Quando os adultos têm sentido a educação, conhecem também a importância de seu testemunho. Não se trata de presentear-se como um modelo de perfeição, como se imporia a constrangeria o menino, senão de saber que este se constrói e descobre também as realidades da vida. A experiência espiritual de Deus, a prática dos valores morais através do comportamento dos adultos. O menino os contempla em suas obras e gestos e observa como afrontam a existência das dificuldades. Porém, também os observa atentamente para comprovar se podem
se podem pôr em prática os valores morais e as exigências cristãs. E muitos meninos, precisamente porque veem que os adultos não põem em prática sua fé em Deus e suas convicções morais, têm a sensação de não saber sempre como viver concretamente as exigências interiores que eles se apresentam naturalmente como boas. E ao mesmo tempo podem sentir a tentação de ceder a uma forma de vida sem contradições, arraigada mais a menudo imaginário que a realidade. Para os adultos, tem o sentido do testemunho, significa, ante tudo, ser consciente de sua atitude e suas palavras comprometem mais a eles mesmos e têm efeitos educativos para os meninos. Assim, pois, urge instaurar um novo tipo de relação educativa, ante tudo entre padres e filhos, entre pais e filhos, logo mais em geral entre adultos e crianças. Aí eu coloquei aqui em chaves, vide citação anterior sobre as crianças em São Tomás de Aquino, que está para trás aí, no curso, na extensão. Gente, chegou aqui o final, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Muito obrigado aí. Vamos para a quinta parte e última. Valeu!